Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os efeitos de Plutão posicionado na casa 4 ou Yama em Sukhabhava. E o que ocorre com essa combinação? O que é Plutão? Plutão representa poderes ocultos, porque ele é esse planeta que abraça o nosso sistema solar. Então, é Plutão quem dá a palavra final, é ele quem escreve as regras, é quem dita a moral. Então, diz muito sobre quem tem o poder no seu mapa. Plutão representa coisas enterradas, segredos, as coisas que nós escondemos dos outros. É diferente de Netuno, que é uma outra dinâmica, porque Netuno representa as coisas que o universo esconde de nós. Então nós temos maior dificuldade de desvendar os temas da casa onde Netuno está posicionado. Plutão não. Plutão é mais a ver com coisas que nós temos profundo conhecimento, mas só que são coisas que não são socialmente aceitas. E então nós tendemos a esconder das outras pessoas porque é uma área muito, muito vulnerável da nossa vida. E é quase que contraditório, porque ao mesmo tempo que ele representa quem dita o poder e ao mesmo tempo a parte mais vulnerável. Representa inferno, purgatório e também onde a gente vai ter profundas transformações, onde nós renascemos das cinzas. Dinheiro também representa impostos, o dinheiro dos outros, principalmente aquele dinheiro que nós não temos mérito, são dinheiro escondido, são tesouros escondidos no nosso horóscopo. E o que é a casa 4? A casa 4 representa a sua casa, o seu santuário, representa os pais, mas mais especificamente a casa 4 representa o pai que é mais forte na vida doméstica. Então, na maioria dos casos, vai ser mesmo a mãe. Então, a casa 4 fica sendo como a mãe mesmo. Mas pode ser o pai. E também representa o final da sua vida, a sua felicidade emocional. Então, caso você tenha o Plutão posicionado na casa 4, ele vai estar representado pelas letras PL neste quadrado aqui. Então, se você tiver as letras PL neste quadrado, você tem o Plutão na casa 4. E o que acontece com essa combinação? Isso se trata de uma mãe que é uma personalidade em tanto. A mãe desse nativo vai ser uma mulher de temperamento extremo, de opiniões bastante extremas, e o temperamento da mãe tende a ser bastante também de oscilar, porque Plutão representa oscilações muito profundas. Então, não necessariamente significa que a mãe vai ser fisicamente violenta ou agressiva, mas se trata de uma mãe que ela pode utilizar de meios mais sutis de dominar você e de exercer a autoridade sobre você. A mãe pode ter um passado bastante complicado e traumático. A mãe pode ser uma sobrevivente emocional de uma série de baques que aconteceram com ela. Então, a personalidade da mãe tende a ser muito, 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 muito escondida, muito misteriosa. Então, é como se você tivesse que sempre pesar em ovos com a sua mãe. Não necessariamente significa uma mãe que é ausente ou uma mãe que não está ali para você. Ela só é uma pessoa muito defensiva emocionalmente. Então é como se ela fosse de pedra. Sempre que ela recebe uma notícia ruim, a mãe tende a se fechar muito,
mas e depois que ela vai acumulando tanta emoção negativa, a mãe explode. Então pode se tratar de uma mãe que tem um temperamento muito explosivo. E sempre que você tenta se aproximar da intimidade da sua mãe, você vai notar que você dá um passo para frente e ela sempre dá 2 passos atrás. Ela é sempre muito defensiva, e então vai chegar uma época da sua vida, pro bem ou pro mal, que você vai descobrir muitas coisas sobre o passado da sua mãe. Podem ser coisas assim extremas, ou coisas bastante dolorosas, ou às vezes podem ser coisas razoavelmente banais. Mas assim, você pode ficar bastante impressionado com o tanto de coisa que a sua mãe está escondendo sobre você, sobre quem realmente ela é. Em alguns casos, a mãe pode ter uma relação destrutiva com o corpo. Para isso, você precisa levantar o horóscopo da sua mãe para entender melhor como é que é a personalidade dela. Mas o Yama em Sukhabhava fala de uma mãe que ela pode ter uma relação doentia com o corpo, desequilibrada, de tentar compensar esses rompantes emocionais no álcool ou em substâncias que intensificam as coisas, porque o Plutão ele representa drogas que são de intensificar as emoções, mas só se o seu Plutão ele tiver aspectos assim muito tensos, quadraturas com outros planetas pessoais, e então indica um comportamento mais destrutivo da mãe. Mas só que se o seu Plutão ele tiver com aspectos mais harmônicos, a mãe pode ser altamente disciplinada. Pode ir para o extremo contrário, altamente disciplinadora, porque Plutão representa as pessoas que elaboram dogmas, que elaboram regras. Então, a sua mãe é uma pessoa bastante dogmática, embora nem sempre isso seja tão óbvio para você, porque Plutão ele trabalha no nível do inconsciente. Então a mãe pode ter muito poder financeiro e querer controlar a sua vida financeira, a ponto de você utilizar o banco dela para fazer uma conta, ou você, sempre que você faz uma compra, você tem que dar satisfação para sua mãe. A mãe é como se fosse uma banqueira na sua família. Ela pode também te dominar por outras sortes, através de dogmas religiosos. Então a mãe pode ser muito dogmática e de querer controlar as suas opiniões políticas, as suas opiniões religiosas, espirituais, ou até mesmo a sua vida amorosa. Então é muito, muito, muito frequente as pessoas com Plutão na casa 4, quando elas entram num relacionamento, elas sempre ficam muito tensas em relação ao que a mãe vai dizer. Então, a aprovação da mãe para um relacionamento é muito importante para você. E quando a mãe não aprova um relacionamento, se ela amaldiçoa um relacionamento seu, você pode ter certeza que vai acontecer, de o relacionamento desandar. A mãe, se ela quiser jogar magia negra, no caso de interferir nas suas vidas, ela tem o poder de fazer isso. Só que Plutão ele também representa crises, então a mãe ela vai passar por crises, e podem ser crises financeiras ou emocionais, ou até mesmo religiosas ou ideológicas. Então a mãe vai ter grandes flutuações de personalidade ao longo do tempo. Então assim, na sua infância sua mãe pode ter tido determinadas filosofias, pode ter sido do movimento Hare Krishna e 10 anos depois ficou ateia, e mais 10 anos depois agora ela está vegetariana. Então a mãe tem oscilações bastante profundas de personalidades e que certamente vão impactar você. Essa combinação ela é muito típica em pessoas que têm uma família muito poderosa na cidade ou no bairro, ou que elas têm uma linhagem feminina da família que ela é muito poderosa, que tem
relação com alguma empresa importante ou com algum partido político importante ou com algum político importante ou com alguma sociedade secreta ou uma sociedade discreta importante. Então essas pessoas elas tendem a ser bastante nacionalistas e a nível de obsessão. E isso é uma coisa que inconscientemente as guia na posição delas perante o mundo. Então elas podem ter dentro da casa delas símbolos muito a ver com a pátria dela, como uma bandeira, um brasão, esse tipo de coisa. Só que Plutão ele representa quebras, ele representa rompimentos. Então é muito comum ver quando há uma troca de regime dentro do país, se a sua família ela estiver muito associada àquele tipo de regime, pode acontecer uma queda de prestígio na família, principalmente por parte da mãe, e vocês migrarem para outro lugar ou migrar para outro país. Então essa posição ela é muito típica em mapas de expatriados ou de pessoas que são refugiados de guerras, porque Plutão ele representa a oitava superior de Marte, e Marte sendo o planeta da guerra e representa soldados e a raiva que nos nutre para guerrear, o Plutão ele representa o ressentimento que vem depois da guerra. Então é o rosto do soldado após ver o horror da guerra. Então pode acontecer de você experimentar algum tipo de conflito ou mesmo de guerra no seu país, ou uma guerra civil, e você precisar se refugiar em outro país. Então, nesses casos específicos, a pessoa com Plutão na casa 4, ela pode esconder muito a identidade da família dela. Ela pode esconder muito o passado dela, justamente porque isso a expõe no nível muito profundo de vulnerabilidade. Então essas pessoas elas podem ser muito defensivas, mas não sempre, mas elas podem ser muito defensivas em relação a quem é a família dela, de fato, onde que ela mora, qual é o sobrenome dela, qual é de fato a origem dela. Então elas podem adotar uma nova identidade quando elas vão para um outro país, e de tentar soterrar, de tentar sepultar aquele passado. E isso é bastante perigoso porque vai afetar a linhagem feminina da família. Eu vou explicar mais pra frente o que significa isso. A casa 4 ela representa o seu santuário, então é a sua casa, o seu imóvel, e o que tem dentro dele. Então, dentro da sua casa existem muitas riquezas escondidas. Então essas pessoas elas podem ter objetos muito importantes ou riquezas simbólicas ou mesmo históricas muito importantes guardadas dentro da casa delas, no sótão, no porão, ou enterradas no quintal. Ou elas podem morar perto de lugares plutônicos, como por exemplo usinas nucleares, quartéis generais, ou até mesmo perto de necrotérios ou cemitérios, esses tipos de coisa. É comum essas pessoas terem uma vontade de enterrar os parentes perto de casa, como existem alguns casos, tradicionalmente se fazia de desenterrarem a mesma família, os mesmos linhagem sanguínea no quintal da casa, ou comprar uma cova para enterrar todas as pessoas na ordem de que as pessoas vão morrendo, e essas pessoas elas tendem a até mesmo guardar os objetos que são preciosos da família, como fotos, roupas, distintivos, brasões,
enfeites, espadas, flâmulas, qualquer coisa que faça referência ao passado da família. Essas pessoas, elas têm uma memória muito poderosa. Então, assim, essas pessoas, elas podem ter uma lembrança dos 3 anos de idade dela, já do que aconteceu, porque a casa 4 ela representa a nossa memória afetiva, as memórias mais profundas, as informações que nós guardamos para a vida inteira, enquanto a casa 3 ela representa a memória mais para questões, dados superficiais. A casa 4 são memórias profundas. Então, essas pessoas, elas podem recontar exatamente como foi a infância delas, até elas chegarem na fase idosa. Então, essas pessoas podem ser não só mesmo biógrafos, mas também historiadores. Elas podem ter um conhecimento muito profundo sobre o país delas, mesmo quando elas são expatriadas. Elas gostam de entender sobre a política local. Então, em algum momento da vida delas, elas vão se tornar uma pessoa muito influente e poderosa no país onde elas se firmam, ou na cidade onde elas se firmam, na política local, não necessariamente política internacional ou política nacional, mas a política local. Então, elas podem ser vistas como um grande empresário, ou como um grande político, ou como um grande pensador daquela região. É muito fundamental as pessoas com Plutão na casa 4 aprenderem a expor as suas emoções de tempos em tempos, porque essa posição é originalmente a casa da Lua e a casa de Câncer. Então é da nossa natureza emocional. Essas pessoas, elas se alimentam. A casa 4 representa pelo que nós nos alimentamos emocionalmente. Então essas pessoas, elas se alimentam de muita intensidade. Então, quando elas amam com muita intensidade. Quando elas querem proteger alguém, elas protegem com muita intensidade. E quando os relacionamentos delas rompem, elas podem passar muito mal. Quando existe uma mudança na dinâmica dos relacionamentos, elas podem passar muito mal. Porque da mesma intensidade que elas amam, elas podem sofrer com rompimento de relacionamentos muito fortemente. E é importante você falar, você não esconder esses esqueletinhos no armário. Porque quando você esconde os esqueletinhos, quando você trata como algo a ser reprimido, você vai percebendo que aquilo te destrói. E então, quando a pessoa tem muitas baques emocionais envolvendo a família dela, as pessoas com Plutão na casa 4, elas podem até mesmo flertar com ideias suicidas ou tentar compensar isso com posições políticas extremistas. Esse é o lado mais negativo. Então é fundamental elas entenderem que elas estão fazendo isso, flertando com coisas, pensamentos negativos, baixando a vibração emocional delas, justamente porque elas têm uma dificuldade de falar, de se expor. Então, quando você estiver tendo algum sofrimento por causa da sua família, é muito importante você ter um amigo ou uma pessoa fora da casa 4 que você possa se abrir, você fazer terapia para você falar sobre essas coisas, porque isso ajuda a aliviar muito, porque você está tirando todo um peso do seu coração. A casa 4 ela representa o chakra cardíaco, e Plutão na casa 4 existe muito peso no chakra cardíaco, então você precisa aprender a se abrir emocionalmente. E pelo fato de que Plutão representa coisas reprimidas, a mãe pode também ser uma pessoa que reprime muito você, ou sutilmente reprime muito você, ou que os pais cresceram em condições, ou a mãe cresceu em condição em que ela foi muito reprimida, que ela foi muito julgada, que ela foi muito cerceada, que foram impostas muitas regras nela. Então ela pode passar isso para você, principalmente se você for uma mulher.
assistindo o vídeo. Então a linhagem feminina ela tem um padrão plutônico de opressão, em que esses medos, essas coisas não aceitas, elas vão passando da linhagem feminina. Então é importante você, como o elemento mais consciente dessa história, porque você justamente está assistindo esse vídeo, então você está querendo tomar consciência sobre o processo, você rompa algum padrão de opressão que vem da linhagem feminina da sua família, para que quando você tiver filho, você passar uma educação mais leve, de mais alta vibração, sem tantos dogmas, sem tanta opressão. Porque se você não tornar esse processo consciente, a casa 4 ela representa a nossa maternidade ou paternidade, como a gente assume a maternidade. Corre o risco de você passar esse mesmo padrão para sua filha. Se você tiver uma filha mulher, corre o mesmo risco de você transmitir, de você virar uma mãe super opressora, cheia de dogmas, de querer controlar a vida sexual dela, a vida financeira dela, a vida espiritual dela. E de quando ela crescer, se ela tiver uma filha, a sua neta vai sofrer esse mesmo tipo de situação. Então é muito importante você quebrar esses padrões de opressão da linhagem feminina da sua família, tá certo? Então com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos com mais novidades. Muito obrigado pela atenção e tchau!